e vamos para o combate. Tamo junto. Eu vou começar com vocês numa frase aqui que eu aprendi, em que eu levo para mim, quem aprende não depende, e isso clareou minha mente, mudou minha forma de pensar. Eu acho que eu trabalhei muito o meu mental antes dessa frase. É como se fosse assim, ó, o mental antes dessa frase 1, e depois que eu ouvi essa frase, eu trouxe ela para mim, eu falei, cara, não consigo mais, e não posso mais depender. Eu preciso aprender, eu preciso levar o conhecimento, eu preciso aumentar a minha frequência, eu preciso, sabe? E para a gente fazer isso, a gente tem que ter por exemplo, um posicionamento de fato que você quer. Porque não é fácil. É muito complicado às vezes. Às vezes é muito complicado a gente decidir alguma coisa, decidir uma mudança. Inclusive, vocês que estão aqui, talvez vocês que vão fazer algo diferente a partir de amanhã, porque um segredo que eu vou falar para vocês desde o começo dessa aula, tá? O que vai acontecer na vida de vocês de diferente, não vai acontecer nessa uma horinha que a gente vai ficar aqui, não. Vai acontecer a partir do momento em que vocês desligar a câmera, vai dormir, e a partir de amanhã, quando vocês acordarem, vocês começarem a fazer alguma coisa diferente, tá? Então, eu não estou aqui para ficar falando lorota, para encher a cabeça de vocês, para falar sobre besteira, não. É simplesmente o conhecimento mesmo. É algo que, de fato, está mudando a minha vida, tá me levando para patamares diferentes, me conectando com pessoas diferentes, me fazendo ver o mundo de uma forma diferente, e eu quero, de fato, também trazer o máximo de pessoas comigo, tá? E também ajudar negócios, ajudar crescimento de negócios, ajudar expansão, escala, tá bom? Então, é isso. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar aqui, ó. Vamos lá começar do começo. Eu vou passar bem rápido, não rápido, tá? Para vocês não ficar perdidos. Mas eu vou dar uma pincelada em alguns tópicos, eu vou aprofundar um pouquinho mais, mas o que é e como aprender tráfego, eu acredito que todos já passaram desse nível, mas eu preciso falar a minha visão sobre isso, tá? A minha visão sobre isso é o quê? Primeira coisa, o conceito que eu vou falar aqui, abertamente para vocês começarem a entender um pouco mais. Tráfego pago e gestão de tráfego não é a mesma coisa. Então, quem pensou que, eu trabalho com tráfego pago, eu faço gestão de tráfego, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. O que é, Matheus? Tráfego é o constante movimento de tudo. Por exemplo, você está num trânsito e o trânsito ele te proporciona movimentos de carro ao teu lado e tudo mais. O que é isso? Tráfego. Você está em qualquer tipo de lugar ou de espaço em que existe movimento, fluxo de algo que está se movimentando, é tráfego. E na internet é a mesma coisa. O fluxo, o constante movimento de pessoas na internet é o tráfego, que a gente quer dizer aqui, no caso, no mundo digital, é o tráfego de pessoas, tá bom? O tráfego pago, o que é? Você paga literalmente para aparecer na frente desse fluxo de pessoas. É uma panfletagem online que você faz. É aquela panfletagem que você define assim, ó, eu quero escolher isso, é que você... É como se você tivesse uma sniper e atirasse bem no alvo. É aquele cara que eu quero, ou é aquela pessoa que eu quero. Beleza? Gestão de tráfego. É a habilidade de gerir e direcionar esse movimento das pessoas na internet. Aqui que está o X e o segredo, tá bom? Gestão de tráfego. É você adquirir a habilidade de gerir e direcionar o movimento das pessoas na internet. Esse fluxo, tá? Só para vocês terem uma noção. Hoje, se o Facebook fosse considerado um país, ele era o terceiro maior país do mundo em população. Então, assim, ó, eu falo para ti uma coisa, é muita gente. É gente demais. E quando chega alguém e fala assim, nossa, o tráfego pago tá saturado, nossa vida, não tem mais... Não. Ele apenas está começando. Ele muda todos os dias, mas ele apenas está começando. Tá? Por quê? Porque a gente comprova isso por dados. Muitas empresas ainda não fazem. Existem 19 milhões de empresas aproximadamente no Brasil. E quantos gestores de tráfego você acha que existe? Só para você ter mais uma noção. Todo gestor de tráfego, se ele trabalhar sozinho, ele consegue gerir mais ou menos, estourando, vamos falar assim, ó, no máximo, tá? 20 negócios.
de uma vez. Isso de um gestor de tráfego, assim, que entrega bastante, tá? 20 empresas. Se você entender que para cada 20 empresas precisa de um gestor de tráfego, isso se todos os gestores tivessem 20 empresas, quantos gestores existem? Tá entendendo a conta que eu estou fazendo? Será que chega nas 19 milhões? Está muito longe. Não tem suficiente. Então, a gente está no mar assim ainda, ó, um oceano azul, tá? Então, nesse ponto, ficou com alguma dúvida? Ficaram com alguma dúvida? Se sim, pode mandar no chat. Se não, vamos para frente. O que é gestão de tráfego? Eu preciso detalhar em 4 partes aqui para vocês, porque isso aqui faz muito sentido. E no decorrer vocês vão ter que saber disso aqui, tá? Gestão de tráfego se baseia em 4 elementos importantíssimos para o desempenho, para a performance, para resultados, para tudo. Então você precisa entender. Primeira coisa, geração de dados. Matheus, o que é geração de dados? Além do investimento que está escrito aqui. E geração de dados é aquilo que você está pagando o Facebook para ele obter. Por exemplo, vou fazer uma campanha para um certo tipo de nicho, meu negócio ou para o negócio do meu cliente, e estou pagando ali uma semana direto apenas para envolvimento. Esse envolvimento ele vai servir para quê? Curtida, para a pessoa que está propícia a salvar o meu post, para a pessoa que está propícia a comentar. Beleza. Esses dados, tudo que está comentando, aí você vai falar assim, Matheus, a geração de dados tem vendas? Não. Geração de dados é você gerar, literalmente, dados suficientes para o Facebook começar a entender qual que é o teu perfil ideal. Dados suficientes para o Facebook começar a entender como que você vai fazer futuramente, como que ele vai fazer futuramente para melhorar suas campanhas no decorrer. Por quê, gente? Porque o Facebook, no início, ele não conhece você. A inteligência artificial do Facebook, que é chamada de pixel, ela não conhece você. Então, você vai começar investindo, gerando dados. O pixel está assim, ó. Sabe aquela pessoa que tem percepção das coisas? Ela fica só de lado olhando assim. Está entendendo tudo que está acontecendo. Lá, aquela outra pessoa chegou e está ali, ele está vendo, ele está percebendo. Exatamente isso. O pixel é assim. E o pixel, ele também é um fofoqueiro. Aos poucos, você fala para o pixel assim, ó. Pixel, todo mundo que entrar no meu site, eu quero que você me fala quando essas pessoas, essas mesmas pessoas que entrarem, adicionar algum produto no carrinho. Tá bom, Matheus, vou fazer isso. Ele vai lá e fica na espera. Ele é como se fosse o porteiro ali. Chegou alguém, tocou o interfone. Oi, tudo bem? Eu quero adicionar o carrinho. O Pixel já... Só um minutinho. Pum, desligou. Matheus, tem alguém que quer adicionar o carrinho ou que já adicionou o carrinho. Ele é assim, ele é o fofoqueiro, ele é o cara que te conta tudo. Basta você personalizar os eventos dentro do Facebook, tá? Mas isso, por que eu estou te contando sobre o Pixel? Porque ele tem tudo a ver com a inteligência geral que você vai trabalhar, tá? Então, a geração de dados faz com que a sua BM, com que a performance das suas campanhas, com que os seus resultados melhorem, com que a tua inteligência artificial seja mais inteligente. Mas você vai falar, Matheus, que no começo a inteligência artificial do Facebook é burra? Gente, desculpa, ela é burra. A inteligência artificial do Facebook pode achar que é lenda, faz o teste. Pensa assim, ó, aos poucos, ele vai adquirindo dados suficientes para entender qual que é o comportamento das pessoas. Qual que é o comportamento das pessoas, desculpa. Para quê? Para ele começar a trazer as pessoas até você. As pessoas certas, entendeu? Então, essas pessoas certas vai chegar até você, mas de acordo com essa inteligência. Vamos mais para frente, que mais para frente vocês vão começar a entender isso aqui. Coleta de dados. O que é a coleta de dados? Ó, os dados começaram a chegar, bum, borbulhou de dados. Agora eu preciso fazer o que com isso aqui, meu Deus? Tô perdido.
Você vai coletar esses dados, você vai entender o que é os seus... Primeira coisa que você faz, Matheus, como que eu coleto esses dados? Quais dados seriam importantes para mim? Os dados que, de fato, faz sentido para o objetivo da sua campanha. Por exemplo, se você fez campanha de venda, o que você quer saber? Quantos que venderam? Se está tudo certo, beleza? Não somente quantos venderam, mas aí você precisa de quê? Ó, quantos cliques que teve, qual que é a taxa de CTR. Fica tranquilo que já... Calma aí, fica tranquilo. Se vocês têm dúvida de tudo que eu estou falando, por exemplo, ó, CTR, se alguém não souber, anota. Anota, porque aí, no final a gente vai trocar uma ideia para a gente tirar algumas dúvidas nesse sentido, tá bom? Fique tranquilo. Ah, Matheus, eu queria saber quantos que tem, quanto que custou cada pessoa que clicou no meu link e chegou no meu site, que é o CPS, que é o custo por sessão. Beleza? O Facebook vai te falar. Eu quero saber também qual que é o meu ROAS. Eu vou falar isso no final. Pode perguntar também. Tudo. Então, você vai planilhar de acordo com o teu objetivo, tá bom? A análise de dados, você vai, depois que planilhar, você colocou tudo, ó. Tá aqui. Eu já entendi, já coloquei tudo. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou analisar esses dados de uma forma que vai me trazer clareza para a próxima etapa, para eu otimizar esses dados, para eu colocar esses dados de fato em uma, vamos falar assim, uma balança, e eu começar a entender o seguinte, ó, aqui eu tenho que tirar, aqui eu tenho que colocar, aqui eu tenho que mudar, aqui eu tenho que alterar alguma coisa. É isso que é a otimização. Rodou a campanha uma semana, você vai parar ela, você vai pensar um pouquinho, fez toda essa geração, coleta, análise, chegou na otimização, aí você vai falar assim, agora é a hora de mudança, porque agora eu já entendi aonde que essa campanha está dando ruim, ou aonde que eu posso melhorar nela. Fechou? Vamos para frente. Eu acho que essa parte aqui não tem nem que se estender muito, porque ela é muito simples também, e que se tiver alguma dúvida, vocês podem me lembrar no final. Os dois tipos de tráfego. Vamos passar rápido, que isso aqui é simples. Tráfego orgânico, que depende muito do algoritmo das mídias das redes sociais, que hoje está entregando pouco, tá? Hoje está entregando muito pouco, por quê? Porque lotou de gente, todo mundo quer fazer conteúdo. E aí as redes sociais hoje, elas não têm nem... Como que ela vai entregar a cada momento que você entra mais de 1.500 histórias para você? Não tem como. Por esse motivo, o de baixo faz mais sentido para você que tem um negócio, para você que quer iniciar, para você que quer começar a prestar serviço disso, porque é mais um argumento. A contratação das mídias para garantir o alcance das pessoas certas e no volume desejado. O tráfego pago, gente, é o seguinte, ele é um meio de chegar até as pessoas certas, de metrificar quanto você está gastando, de entender quem que você está chegando, até quem você está chegando. Ele é um meio muito, eu não digo mágico, porque ele não faz milagre, mas ele é um meio assim absurdo para quem de fato quer de fato aparecer, tá? Ele quer, nossa, eu vou tenho um negócio, comecei meu negócio, eu quero expandir, eu quero jogar ele para frente, eu quero que as pessoas vejam tráfego pago. Justamente por quê? Só que o detalhe é o seguinte, você precisa aparecer certo para as pessoas certas no momento certo. Se você começar a errar, se tiver alguns detalhezinhos ali, o Facebook vai te punir por isso. E mais para frente eu vou te contar como, tá bom? Agora a gente vai para uma parte de como aprender tráfego pago. É bem simples também, mas prestem bastante atenção. Como aprender tráfego pago? Existem algumas formas que eu, Matheus, considero essencial para o aprendizado no tráfego pago, tá? Por que que eu falo isso? Porque eu acho que existem outras, mas as que eu mais me identifico e que eu sei que eu aprendi através delas e sei que isso é muito importante, fez muito sentido para mim, eu estou passando para vocês. A primeira delas é o quê? Conviver com pessoas do meio. Gente, isso que a gente está fazendo aqui, ó, isso que a gente está fazendo aqui é totalmente um brainstorm. Na verdade, como eu estou dando a aula para vocês hoje, a gente não está trocando essa ideia, mas no final a gente vai ter um brainstorm. Quem ficar comigo aqui, a gente vai trocar ideia. O que acontece? Se eu convivo com pessoas do meio, eu começo a entender o linguajar da pessoa. Se eu falo para você assim, ó, presta atenção. Se eu falo para você assim, ó, é, uma pessoa da live, deixa eu ver o nome aqui, Ingrid. Peraí, deixa eu ver. Vai lá, Ingrid. Eu fiz uma venda no meu site, só que essa venda,
Para essa venda acontecer, a minha taxa de CTR estava 0,50, chegaram 10 mil pessoas, os meus cliques foram muito baixos, e eu queria saber o porquê que chegou 10 mil e a minha taxa de CTR foi só 0,50. E mesmo assim, eu consegui obter uma venda. Só que dessa venda que eu obtive lá no final, eu tive no ADD to Cart, eu tive 60. Passando para frente no Initiate Checkout, eu tive 20. E eu tive só uma venda. Por quê? Vocês entenderam alguma coisa? Eu tenho certeza que pode ser que alguém tenha entendido se tiver um pouco mais de conhecimento no tráfego. Mas eu garanto que se essa aula é para iniciante, a maioria de vocês tem um conhecimento iniciante, não deve ter entendido. Sabe por quê? Porque isso precisa de um... Ó, tem alguém que falou alguma coisa. Espera aí. Não. Eu não entendi nada. Tá entendendo? Ó, uma das coisas que a gente precisa, conviver com pessoas do meio. Porque se a gente entender o que as pessoas começam a falar, é como se a gente estivesse em outro país. Isso que eu acabei de falar, gente, é como se eu estivesse falando em inglês aqui, em chinês, sei lá, que eu acredito que aqui ninguém fala mandarim, mas que se fala, se manifeste, por favor. E vocês não estão entendendo nada. É aqui que pega. O conviver com pessoas do meio faz todo sentido. Saca? Porque você vai pegando essa manha, você vai entendendo. E outra, faça perguntas, até disso que eu falei, se vocês quiserem perguntar no final, tamo junto, tá bom? O segundo, ler a central de ajuda. E um dos bônus que eu vou dar para vocês no final, putz, eu tô até aumentando o bônus aqui, eu tinha falado que era um, agora eu falo 1,12, né? Tá bom, não tem problema. Ler a central de ajuda. Eu tenho um e-book que eu criei. Eu demorei 7 horas para criar ele, para ajudar vocês, para dar ele para vocês. Sabe como? Para ler essa central de ajuda, ela é a coisa mais chata que tem no mundo se você ler ela desorganizadamente. Entrar dentro da central, é a Bíblia da ferramenta, e ficar lendo. Você não vai entender nada no começo, é normal. Mas depois você vai começar a entender o seguinte: caraca, velho, parece que tem alguma coisa, parece que faz sentido isso aqui. Eu lembro que um dia eu li lá, porque você vai começar a entender, começar a se comunicar bem com a ferramenta ali, tá? Então eu tenho um e-book no final, vou mandar para vocês, quem ficar até o final. E esse e-book chama Desafio Monster Ads. Esse e-book ele traz consigo o desafio de ler a central de ajuda em apenas 30 dias. Você vai ler em torno de uns 5 tópicos, você não vai gastar mais de 20 minutos por dia. É um negócio que você... E eu tenho certeza, depois desses 30 dias, você vai chegar a uma cabeça totalmente diferente. Você vai começar a entender de fato como funciona tudo por trás da ferramenta, tá? Terceiro, amar a ferramenta. Gente, isso aqui é uma das principais dicas. Por que eu falo uma das principais? Porque quando você ama alguma coisa... Fala aí, quem que tá namorando, quem que tá casado, quando você ama, o que você quer fazer? Você tem prazer de ficar perto da pessoa. Né? Você tem prazer de ficar perto, você quer estar tá ali, e é lógico que depois de casar dá uma estreadinha normal, tá? Mas normalmente o que quer? Você ama uma pessoa, você quer bem dela, você vai no mercado, você compra chocolatinho, você faz isso, você faz um agrado, às vezes, tá, gente? Às vezes. Mas você faz. O amar a ferramenta é a mesma coisa. Só que não pode ser às vezes a ferramenta, viu? A ferramenta você tem que ser estritamente assim, grudado nela. Por quê? Porque essa ferramenta, quanto mais tempo você passar nela, melhor vai ser a tua visão de execução do tráfego, e você vai começar a perceber que já não é o bicho de 7 cabeças que era no começo. Eu falo para você, a primeira hora que você passar dentro do Business Manager do Facebook, você vai começar a falar assim, caraca, não é tão difícil quanto eu pensei. Não é tudo isso. Então, faz isso. Comece a amar a ferramenta. Comece a sentir. Tudo que você entrar, a hora que você entrar na ferramenta, você senta a bunda na cadeira e faz o seguinte: pega o mouse. Tudo que você colocar o mouse vai aparecer um pontinho de exclamação. Você coloca o mouse em cima, ele vai falar o que é aquilo. Seja curioso, tá? Tenho certeza que isso vai aumentar gigantescamente o teu aprendizado. O quarto passo é ir para a guerra. Go to war. Vamos para a guerra. Gente, quando eu falo ir para a guerra, aqui virou a minha chave. Aqui virou a minha chave, tá? Aqui eu comecei a entender o seguinte, ó. Tá, convivi com pessoas do meio, comecei a conviver, beleza. Eu li a central de ajuda, tá bom, eu amei a ferramenta, mas e aí?
O ir para a guerra é quando você começa a sentir na pele o gelo da barriga. Sabe por quê? É quando o cliente fala para você assim, ó, toma aqui. Quanto você falou que é o teu serviço? Toma aqui. Quanto você falou que eu preciso investir? Toma aqui. É como se ele falasse para você assim, ó, no começo, ó, se vira. Eu quero resultado. E aí, o que que você faz? Você fala, não. É como se o cliente tivesse colocado você na beira de um penhasco e te metido o pé na tua bunda, você, pá, você vai cair, mas o que que você vai fazer nesse meio tempo? É mais ou menos isso. Então, se eu falo de. E não é só cliente, tá, gente? Vocês que têm negócio e querem investir pros seus respectivos negócios, é a mesma coisa. É quando você começa a tirar dinheiro de um investimento ou de algum capital de caixa que você tem, sei lá, e você fala assim: ó, eu vou direcionar isso aqui para o tráfego pago. Começa a gelar a barriga, porque tudo que gasta. Na cabeça da gente é um gasto, mas é um investimento. Mas tudo que, mesmo no investimento, gela a barriga da gente. Vai investir no Bitcoin. Bitcoin é que acho que deixa muita gente com dor de barriga toda hora. Principalmente nessa queda gigantesca que ele está em. Qualquer investimento, ele dá dor de barriga. Então, só que você tem que saber entender essa parada. Quanto mais você entende, menos dor de barriga você tem. Tá? E o ir para a guerra é um dos principais pontos, porque você vai. E o detalhe é o seguinte: aqui tá uma dica, ó. Matheus, mas eu não tenho tanta prática. Como que eu vou praticar essa? Como que eu vou fazer essa guerra? Como que eu vou chegar nessa guerra? Como que eu vou. É aí que tá o jogo. Vá até atrás do teu primeiro cliente, e eu vou te ensinar depois como ir até atrás, como ir atrás do seu primeiro cliente. O que que você vai fazer? Conversou com ele, fechou com ele, volta, pede ajuda de alguém ou faz do jeito que você sabe que vai ser o melhor para o teu cliente, não faz de qualquer jeito, nunca. O cliente tem que ser tratado, o dinheiro do teu cliente tem que ser tratado como se fosse seu. Nunca queima o dinheiro dele porque é dele. Não, não é dele. Se você queimar o dinheiro dele, um dia ele vai queimar você. Você tem que pensar nessa hipótese. Sempre lembre, esse cliente tem muito a me oferecer, não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Ele tem muito a me oferecer oportunidades. Como oportunidades? Ele pode te indicar para muitas pessoas, se você entregar um bom trabalho de fato. Tá? 5, tenha um mentor. Define uma pessoa e fica colada nela. Porque se você entender que até o ponto, gente, ó, isso não é para a vida inteira, tá? É até o ponto de se falar assim, ó, nossa, cheguei a um ponto, pum. Não, esse cara aqui já não faz sentido mais para mim. Essa menina aqui já não sabe tanto quanto eu preciso. Agora eu vou passar para outra pessoa. Entendeu? Você tem que entender que você tem que ter um direcionamento. E se você tem um mentor, esse mentor, quando a gente aceita um mentor, tem um primeiro ponto aqui. Nós confiamos na pessoa. Nós temos confiança nele. Entende? Então, ele passou confiança para a gente e através disso nós vamos ficar com ele e vamos ficar junto. Vamos colar, segurar e vamos para cima junto. Beleza? Agora eu vou falar com vocês algo aqui que é até engraçado, alguns pontos, mas de fato eu preciso citar para vocês nunca cometer esses erros, tá? Primeiro erro, olha lá, existem erros grotescos que o gestor comete no início e que pode e deve ser evitado. O primeiro erro é um erro mais técnico, é um erro de não tem uma apresentação comercial padronizada. Sabe isso que eu estou mostrando para vocês? Essa apresentação aqui, ó, tudo isso aqui é uma apresentação que vocês poderiam ter para o tráfego. Agora pensa assim, ó, você chega no cliente para apresentar um trabalho para ele. Ele fala para você, quanto você cobra? Primeira coisa, não responda preço, gente, foge. Primeira coisa que você vai falar, olha, qual que seria o tipo de serviço que você precisa de mim? Eu preciso entender primeiramente o teu negócio. Então, para isso, preciso marcar uma call com você. Você me dá uma oportunidade de falar com você por uma chamada de vídeo, de preferência? Mas se não, se for um negócio local perto de você, eu vou até o seu negócio tomar um café com você, sem problema nenhum. Ou marquem algum café, beleza? Vamos junto, tá? Você precisa mostrar para ele que tem um profissional por trás. Porque como ele vai liberar dinheiro e o próprio negócio dele para alguém que não se mostra profissional? Tem jeito? Acredito que não. Tá? Então, o que que eu penso aqui? Até aqui, tá? Até aqui, não tem uma apresentação e uma proposta comercial, é um erro grotesco.
Porque se você chega de mão beijada, aí o cara fala para você assim, ó, quando você cobra? Ah, eu cobro R$ 500. O que você gerou de valor pro cara? A minha pergunta é o seguinte, você está focado em dinheiro, em preço, ou você está focado em valor? Você sabe diferenciar preço de valor? Você sabe que valor não é a mesma coisa que preço? Você sabe que valor é o que você gera durante uma conversa, durante um brainstorm, durante uma apresentação padronizada e profissional? E o preço é o dinheiro somente? O valor é isso aqui, ó. O valor é isso aqui. Eu vou dar um exemplo. Se eu chegasse em vocês e falasse assim, eu vou dar uma aula, tá bom. Aí eu chegasse aqui, eu ficasse lendo, não tivesse nada aqui planejado para vocês. Quando você chegasse, não tivesse nenhuma musiquinha. Quando você chegasse, não tivesse nada. Eu com o celular aqui, ó, mexendo, tomando um, sei lá, fazendo qualquer coisa. Gente, seja sincero, não passa uma descrença, não dá uma descredibilidade, é a mesma coisa. As pessoas, quando veem você, qual que é a primeira ideia que elas começam a entender da tua pessoa? A Ingrid sabe muito bem disso, vou citar ela de novo. Que ela é uma profissional que é personal branding, né? Que cuida da aparência das pessoas, principalmente masculina, né, Ingrid? Então, assim, quando você entende isso, meu, você começa a se tornar um pouco mais apresentável. Não estou dizendo para você ser profissional nisso, não, porque a gente, né, às vezes falta informação, mas seja mais apresentável. E o número 2 tem tudo a ver com o cara quer fazer tudo. Gestor, eu quero contratar você para fazer o meu serviço. Beleza. Você faz gestão? Faço. Você faz design? Faço. Você faz social media? Faço. Você faz, pô, faço. Você faz site? Claro. Ô, nossa, tudo. Ele faz tudo, absolutamente tudo. O cara é o ninja. Aí, ó, é isso que a Ingrid falou, é isso mesmo, imagem é tudo. Ela até comentou comigo, ela deu um dado de que se eu tiver enganado, você me fala, Ingrid. 55% da primeira impressão das pessoas de você é a imagem. Estou errado. 38%, quer ver, ela vai me corrigir. 38% é a tom de voz. Se eu estiver errado, você vai me falando aí. E 5% é aquilo que eu falo. É a minha oratória. Não, desculpa, é o meu. São as palavras que saem da minha boca. Eu acredito que é isso. Se ela ver que está errado, ela vai me corrigir. Olha lá, 7% de discurso. Tá entendendo? Se a gente entender isso, o que você fala para as pessoas não muda em nada. Não faz nenhum sentido. Lógico, se estiver atrelado a uma comunicação boa, um tom de voz legal, um tom de voz que ele não é o mesmo, ele varia de acordo com a tua comunicação naquele momento, e também trazendo a tua imagem pessoal no meio, meu, você fecha muita coisa. Isso está atrelado a fechamento de contrato, high tickets. Isso está atrelado a fechamento de contrato, que eu estou falando aqui para vocês, gestores iniciantes, que às vezes uma venda de R$ 500 de um contrato de mensal é muito alto, dependendo do lugar que você está, sim, eu entendo. Mas eu estou falando aqui de contrato mensal de 2, 3, 5, 10, 20 mil reais. Que a hora que você entender que isso é possível, meu, você começa a entender que o jogo é muito maior do que esse que a gente pensa. Mas vamos para cima. Vamos lá. O cara quer fazer tudo. Vamos voltar aqui no passo 2. Ele quer fazer absolutamente tudo. Então, ele não sabe, ele não entrega nenhum, nem outro, nem outro, nem outro, ele quer fazer tudo. Mais um erro do gestor iniciante. Gente, seja especialista naquilo que você faz. Matheus, eu preciso fazer só tráfego, então a minha vida inteira? Não. Você pode fazer outra coisa, só que tenha paciência. Se especializa primeiro e depois você começa a abrir alguns braços dentro da tua empresa, entende? Então, assim, Paula, gastei um pouco com esse trabalho na minha candidatura. Ah, você fala de personal branding? Acredito que sim, né? Top. Ah, vale muito a pena. Só pelo pouco que eu conversei com a Ingrid, eu acredito que essa ideia de apresentação faz muito sentido. Gente, vamos lá. 3, não tem uma comunicação periódica com o cliente. Isso aqui você tem que entender o seguinte, ó. Presta atenção, tá? Presta atenção que esse é um ponto que pode aumentar o LTV do cliente dentro da tua agência
Ah, mas eu não tenho agência. Pode aumentar o LTV do teu cliente junto com você durante tua duração, tá? O que quer dizer isso aqui, ó? Não tem comunicação periódica com o cliente. Entenda uma coisa, o teu cliente, ele está pagando você para prestar serviços para ele e ele está investindo. Tudo aquilo que a gente investe grana, a gente fica assim, ó, será que está valendo a pena? Pensa que todo dia teu cliente pensa assim, ó, será que está valendo a pena? Não sei se está valendo a pena não. Até que ponto isso está valendo a pena? Não sei. Será que ele está me entregando? Ele está me fazendo... Ah, nossa, parece que ele não está subindo uma campanha. Estou tendo resultado. Sempre pensa isso. Se comunique periodicamente com o cliente para quê? Para você sempre estar próximo dele e ele sentir que você está próximo. Ele precisa sentir isso, ele precisa ter você por perto ali para ele sentir, não, está acontecendo alguma coisa, calma. Mesmo que ainda não deu resultado, eu sei que em breve vai chegar. Então, você já começa a ter uma noção e uma visão, o cliente já começa a ter uma visão diferente sua, entendeu? Quarto, não faz um alinhamento de expectativa. Gente, isso aqui talvez é um dos principais erros do gestor. Ele não faz um alinhamento. Esse alinhamento ele vem de onde, Matheus? Primeira reunião, você encontra o cliente e fala com ele primeira coisa, ó, antes de tudo. Você encontrou um prospect, aquela pessoa que você acha que faz sentido você ter na tua agência, e você percebeu que ele é um negócio potencial para você chegar e até ele e alcançar ele. Beleza. O que você vai fazer com ele? Ó, eu tenho uma call para falar com você e tudo mais, não sei o quê. Fechou a primeira reunião. Nessa primeira reunião, esse alinhamento de expectativa, ele é um dos caras que você mais tem que frisar na cabeça do seu prospect. Por quê? Porque quando você alinha uma expectativa, você está colocando a realidade à tona. Porque quando o cara senta com você, o que você acha que ele quer? Ele quer milagre. Ele quer investir R$ 100 hoje, amanhã ter 1.000. Ele quer investir R$ 1.000 hoje, amanhã ter 1 milhão. Ele quer investir R$ 5.000 dentro de um e-commerce e vender R$ 2 milhões. Aí você fala para ele aqui, peraí. Alinhamento de expectativa. Vou alinhar a tua expectativa aqui, ó. Se você investir R$ 100, não é páreo para você querer essa meta que você está pedindo. Vamos lá, vamos entender. Com R$ 100, a gente consegue chegar no máximo até mais ou menos isso aqui, ó. Tô dando um exemplo, tá, gente? Mais ou menos isso aqui. Então, por que que você tem que acalmar? Inicialmente, o tráfego não vai te dar aquele resultado que você está pensando. Seja claro, transparente e tenha princípios. Não minta para o cliente só para ele fechar o contrato com você, para você ganhar dinheiro ali na hora e simplesmente para depois você vai, ó, desculpa o gesto, mas você vai tomar. Sabe por quê? Porque o cliente vai perceber que você está só buscando dinheiro e você não foi transparente com ele. Então seja transparente. Ou não, o tráfego não faz milagre. O tráfego é um meio de campo que liga a defesa ao ataque. Ele é o meio de campo. Então essa engrenagem tem que estar rolando nos três. Essas três engrenagens têm que estar encostadas. Para uma ajudar a outra a rodar. Ah, mas o gestor de tráfego tem que me trazer resultado. Tá bom. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Isso aqui fica de case. Tinha um cliente que estava recebendo 25 leads por dia, 25 mensagens e não fechava a venda. Aí falou, Matheus, não consigo, cara. Não sei o que está acontecendo. Beleza. Vamos avaliar isso aqui. Primeira pergunta. Como que está a tua equipe de vendas? Porque se está chegando lead, existem duas posições. O que é lead, gente? Lead é o cliente potencial, tá? Se está chegando o cliente potencial até a empresa do cara, existem duas posições aqui. Ou eu posso estar errando na campanha e mandando pessoas erradas para ele, que é pouco provável, porque se fossem pessoas erradas não iriam entrar em contato com ele, tá? Mas existe essa possibilidade. Ou eu também posso entender que a equipe de vendas dele está com uma falha. Existe uma falha nessa comunicação. E você, gestor de tráfego, não é pago para fazer tráfego. Você, gestor de tráfego, não é pago para simplesmente apertar botãozinho. Você é pago para solucionar problemas. Se o cara está com problema na equipe de vendas dele, por que você não pode solucionar? Se o cara está com problema na equipe de vendas dele, por exemplo, está com problema. Nessa situação, chega 25 leads por dia e o cara não vende nada. Qual é a solução? Eu preciso ter uma solução, eu preciso mostrar para o cara que eu tô ali, não é à toa, eu não estou fazendo volume.
A verba que ele me paga mensal, eu tenho que dar retorno para ele daquilo e como que eu dou retorno? Solucionando problemas. E aí, uma ideia é o seguinte, eu fui averiguar a equipe de vendas, o que tinha acontecido? Tinha trocado todas meninas da equipe de vendas. Não sabiam vender. Eram todas novatas. Se eu não tenho uma atitude, ou se você não tem uma atitude de buscar, de fato, o que esse cliente precisava, de solucionar esse problema dele, o que ele ia falar? Ah, esse cara aí não presta, não. Você está entendendo como que você se queima de uma forma mais fácil? Fácil. E eu vou falar uma coisa para ti. Pega um papelzinho desse aqui, ó. Vai lá no fogo, queima ele. Depois você volta e você fala assim, nossa, eu vou desqueimar ele agora. Você consegue? Difícil, gente. Então preza, tá? No começo da minha agência eu cometi muitos erros. Eu cometi muitos erros. E hoje eu estou falando de erros aqui que eu não quero que vocês cometam para isso não acontecer com vocês, tá? A minha entrega no começo era muito pouca. Depois que eu comecei a entender, eu falei, meu, não faz sentido. Eu estou entendendo por quê. Eu estou entendendo por que que o LTV da minha agência está baixíssimo. Eu estou entendendo por que que o churning está acontecendo frequentemente. Vou falar para vocês. LTV é o tempo e o valor que o cliente tem dentro da agência. Eu estou me referindo mais a tempo. LTV. O tempo que esse cliente... Lifetime Value. É o tempo que esse cliente tem dentro da minha agência. Por exemplo, se ele ficasse 6 meses, não, eu quero aumentar esse LTV dele. Ele vai ter que ficar 12 meses. Ah, ele vai ter que ficar 18 meses. Mas ter que ficar porque eu vou obrigar, não, porque ele vai querer ficar comigo. Entende? Então a gente precisa entender isso aí. 5. Não demonstra profissionalismo. Eu já falei isso aqui na proposta, então é mais ou menos isso. Na reunião, gente, vai propício. Ah, eu vou na reunião de shortão, de brincão na orelha, de bonezão, ou se não, as mulheres, eu vou de shortinho. Meu, não faz sentido nenhum, tá? Você vai passar uma descredibilidade absurda e você não vai fechar. A grande possibilidade de você não fechar nada. 6. Não sabe fazer perguntas. Não acha que você sabe de tudo. Eu tenho 3 anos no marketing digital e até hoje eu faço perguntas. E eu sempre vou precisar fazer perguntas. Com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos de experiência, eu vou precisar saber fazer perguntas. Diz que o sábio, ele se comporta proporcionalmente. Ele tem 2 ouvidos e uma boca. Então ele vai ouvir mais e falar menos. Sabe por quê? O que tem atrás das perguntas? Sempre atrás das perguntas existe respostas. E o que o gestor de tráfego numa reunião, ou num cliente, ou em alguma coisa, ele está buscando? Respostas para certo tipo de perguntas. Então ele tem que ser estratégico, faça pergunta estratégica. Tem perguntas até então que eu consigo descobrir o faturamento médio, mais ou menos ali do cliente, sem mesmo ele me falar, sem mesmo eu perguntar para ele, ó, quanto você fatura? Não precisa. São técnicas que você vai chegando até a pessoa, até ela fazer assim para você, ó, vou falar tudo para você agora. Hoje eu confio em você. Então tá, faturamento é esse, eu tenho isso de lucro, eu tô com déficit naquilo. Aí você chegou num ponto assim, ó, o cara já confia. Nunca queira perder a confiança desse cara, porque você tá num jogo absurdo aí. Se ele confiou em você, vai até o fim. Não dá o cano, não faz nada. Só utiliza isso ao seu favor, tá? Não faz over-delivery. O over-delivery, ele te dá alguns benefícios. Primeiramente, o que é, Matheus, over-delivery? Gente, o que é o over-delivery? Over-delivery é o quê? É você... Show de bola, Paula. Tamo junto. Over-delivery é o quê? É você prometer A e entregar A mais B e mais C. Fala para mim se você consegue ficar sem cliente fazendo dessa forma. Você promete para o cara que você vai entregar um tráfego pago para ele. Aí você vai cobrar R$ 1.000 por mês para esse cara, para você entregar para ele um tráfego de qualidade, com todas as métricas, todo final do mês você define um dia com ele, você vai mandar para ele um relatório, e nesse relatório você vai enviar para ele assim, ó, seguinte, aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui na sua conta esse mês, você gastou tanto, você investiu tanto nessa parte, nós subimos campanhas de envolvimento, de mensagem, campanha de conversão, campanha... Você vai, leva um mapa para o cara.
Ele não estava esperando isso. Você só está fazendo o tráfego. Primeira coisa, ele já vai começar a entender que você é um profissional de performance. Segunda coisa, o cara já vai começar a entender que ele pode confiar no teu trabalho. E terceira coisa, ele vai te indicar para as pessoas que ele conhece. O Uber Delivery faz mágica quando você quer escalar um negócio seu. Por exemplo, o gestor de tráfego hoje, que tem um cliente, ou que não tem nenhum, a partir do momento que você conseguir um e gerar valor, você não precisa nem dar resultado, tá? Escuta o que eu tô falando. No começo, você não precisa nem dar resultado. Você precisa mostrar entrega. Você precisa mostrar que você tá se importando com tudo que está acontecendo, com a grana que o cara tá disponibilizando. Você precisa mostrar isso para ele. Vai acontecer um negócio mágico aí. Esse cara vai dar valor em você, ele vai perceber que você está se esforçando ao máximo, ele vai começar a te indicar. Pô, eu tenho um amigo meu que ele é dono de uma clínica de estética, que está precisando de alguém que faz, e como eu já te conheço, você pode ir lá nele. Aqui tem uma dica. Quando o teu cliente te indicar para outro cliente, para outro possível cliente seu, sabe o que vai acontecer? Você não tem que contornar objeção praticamente nenhuma. Esse cara que recebeu uma recomendação sua, ele vai chegar em você e falar assim, ó, o Zé falou bem de você. E aí, sabe o que vai acontecer? Eu quero fechar com você. Ele não quer nem saber se você é confiável, se você ele não vai te perguntar praticamente nada. Ele só quer saber, às vezes, o valor, ele só quer saber o que você vai, de fato, fazer para o negócio dele, se você aceita assumir o trabalho dele, né? Nesse caso, o trabalho dele. Meu, acabou. Você não tem que falar para ele que você já fez isso, que você fez. Não. O cara te indicou, é uma das principais fontes da prospecção, tá? Que depois a gente vai falar. Mas é extremamente viável, tá? E o over delivery é isso, é sempre você entregar mais do que aquilo que você promete. Então, gente, faz aqui e eu já vou passar para o oitavo. Pega no alinhamento de expectativa do cara, você faz o under promise, que é o quê? É você prometer menos. Não promete tanta coisa, gera valor para ele, mas não promete tanta coisa. Promete o básico ali que você falou, pum, pum, é isso. Para chegar depois, você falar assim, ó, o over delivery meu é excepcional. Sabe por quê? Porque o under promise, você prometeu menos e você entregou mais. O over delivery está aqui, ó. Sacou? Então faça isso que eu tenho certeza que vai dar muito bom. Oitavo, focar os seus esforços apenas em dinheiro. Isso aqui eu vou falar para você, é um erro péssimo de não é só gestor de tráfego, não. Você que tem negócio que está me ouvindo agora, quando você tem, inclusive, quando eu vou fechar com algum e-commerce, quando eu vou sentar fazer alguma consultoria de e-commerce, uma das perguntas que eu faço é o seguinte: qual é o seu propósito? Eu não vou pegar e-commerce que não tem propósito, que o cara que é só, às vezes é produtos ilícitos, às vezes é produtos que não faz sentido, às vezes são coisas que ele não sabe nem falar para quem que ele quer ajudar, se de fato ele... Não, eu não mexo com esse tipo de pessoa. Eu mexo com pessoa que tem propósito de fato. Pessoa que mostra para mim que de fato ela quer aquilo por sentir algo do coração mesmo aqui, tá? Então eu acredito que isso faz muito sentido. Não foca seus esforços apenas em dinheiro, sabe por quê? O dinheiro é como se fosse, sabe aquela pessoa, eu vou falar pessoa porque você, mulher, vai pensar do homem e você, homem, vai pensar da mulher. Sabe aquela pessoa que de tanto ciúme que você tem, você fica grudando nela, você fica grudando e aí que ela fala para você, eu tô me sentindo o quê? Sufocada. O que vai acontecer? Ela vai fugir de você um dia. Eu falo ela no caso da pessoa. Essa pessoa vai fugir de você. O dinheiro é como se fosse isso. Quanto mais importância você der para ele, mais ele vai pular da tua carteira e vai sumir. Ele não quer saber. Ele vai buscar você, sabe quando? Quando você não estiver nem aí. Ó, fala aí para mim, me fala, não preciso falar, mas pensa vocês, quanto que eu cobrei de vocês para estar fazendo essa aula aqui? Gente, utilize isso a favor de vocês. Isso que eu estou fazendo aqui, ó, tem gente que já chegou em mim e falou assim, Matheus, você poderia estar cobrando, você poderia estar gastando seu tempo ganhando dinheiro. Qual que é mais válido? Eu plantar sementes em terras férteis que vai dar fruto, e esse fruto pode, assim, futuramente, em breve que seja, respingar na minha pessoa, ou eu simplesmente cobrar aqui de vocês, de cada um, R$ 97 e acabou.
Ah, só para ganhar mesmo. Se eu cobrasse R$ 997, tem 10 pessoas, eu já ia estar faturando R$ 1.000 aqui. Mas não. A semente vale muito mais, porque semente eu estou plantando. E detalhe o seguinte, tem uma lei da semeadura aqui, ó, que eu não sei se vocês já entenderam e já prestaram atenção nela. Se você planta uma semente, você colhe quantas? Plantou uma semente, colheu? Fala aí para mim no chat. Vamos ver se tem alguém prestando atenção no que eu estou falando. Se você planta uma semente, você colhe quanto? Aquela lei da semeadura. Você plantou, você colheu. Plantei uma semente. O que eu colho? Tem alguém me ouvindo? Enquanto eu tomo uma água? Exatamente isso, Fernando e Paulo. Não existe eu plantar uma semente e colher uma semente, ou colher um fruto. Não. Até a Ingrid falou assim, ó, o dinheiro não pode ser objetivo. Ele precisa ser a consequência exatamente. E ele é a consequência de quê? De um propósito, de ajudar pessoas, uma consequência de que você de fato fez por merecer, não pensando não sendo interesseiro. Porque existe duas vertentes aqui, ó, interesseiro e o intencional, desculpa o dedo, esse aqui. O interesseiro e o intencional. Se você for interesseiro, sabe as pessoas que são interesseiras por quê? Porque elas não têm nada de interessante para te dar. Então elas precisam ser interesseiras. O intencional não. O intencional, ele tem algo para te dar, ele vai te gerar muito valor, ele está fazendo com que você chegue ao ponto de transformação para que um dia, de fato, se você quiser colar nele para uma parceria, ele vai estar lá para te ajudar. Se até ele tiver, no caso, um produto para vender depois, você vai entender que ele gerou tanto valor para você, vai ativar na tua cabeça o gatilho da reciprocidade. Esse gatilho da reciprocidade faz com que você pense assim, ó, meu, se essa menina ou se esse cara entrega tanto gratuitamente, imagina se pagar. Tá entendendo o jogo do digital? O jogo do digital é isso. É você começar a entender que não é só vender curso, não é só vender isso, eu vou vender isso aqui porque eu vou ganhar dinheiro, porque não sei o quê. Para de pensar em dinheiro. Na hora que você parar de pensar em dinheiro, você vai começar a entender que o dinheiro vai correr atrás de você. Mas, em compensação, você precisa estudar. Você precisa correr que nem um doido, ir para cima do negócio e não desistir. Beleza? Vamos lá para o 9. Não saber cobrar. Gente, isso aqui é não saber cobrar em todos os sentidos. Por exemplo, o cara está atrasado, você tem que saber cobrar. Você tem que ir de um jeitinho diferente, um jeitinho mais calmo. Você não vai poder ser um cara, né? Não, não. Usa a técnica ou, chama. Essa técnica ou, ela é aquele fator seguinte, ó. Passou uma semana, o cara tá te devendo. Aquele mesmo dia, né? No dia que vem, se você manda um boleto, oi, tudo bem? O boleto, tal, beleza, chegou. Não pagou. Uma semana depois, você entra em contato com a pessoa. Olha, tudo bem, eu vi que tem um pagamento aqui que não foi feito ainda, não tem problema, a gente entende esse atraso e tudo mais, mas será que poderia, ó, o que que você acha? Eu posso colocar ele para, por exemplo, que está no dia 10. Eu posso colocar ele para o dia 11 ou você prefere até o dia 13? Prazo bem interessante para você aqui. Não tem problema, a gente entende. Você colocou ou você deu uma data aqui ou uma ali. Você não deixou ele escolher. Você está no controle. A partir do momento que você fala para ele quando você pode me pagar, esquece. Eu cometi isso no começo e faz mais ou menos 1 ano e 2 meses que eu fiz uma mentoria com uma pessoa e ela simplesmente falou que ia me pagar até hoje nada. Me pagou uma parte, não, desculpa, eu dividi em três, pagou duas partes e não pagou a outra. Por quê? Porque eu falei, não, tudo bem, você está apertado, tá bom, mas quando? Nunca mais. Tchau, virou poeira. Então você precisa entender isso. Saiba cobrar. E não somente grana, não somente o pagamento em si, mas saiba cobrar criativos. Porque o gestor de tráfego sem criativo, ele é um nada. Porque o gestor de tráfego, ele tá ali para pedir o criativo da pessoa. Detalhe, o gestor não faz artes. Se o cliente quiser artes, ele paga externa. Se caso você fizer, tudo bem, mas é um serviço pago. Entende? Não dê tudo de graça, senão ele vai montar em você. A não ser que você cobrar um preço um pouco maior e falar para ele, ó, eu já vou dar incluído 4 criativos para você, mensal. Beleza. 8 criativos mensal, depende aí da tua entrega, entendeu? Então você precisa cobrar, entender, mostrar para o cliente quais são
as visões que você precisa ter do negócio e as que ele precisa ter. Quais são as responsabilidades de um gestor e quais são as responsabilidades do dono do negócio. 10. É um pato. O cara não é bom em nada. Desculpa até o mineiro, que eu sou mineiro mesmo, não tem como negar, né? Mas ele não é bom em nada. Ele não sabe nada, o pato não sabe nadar, não sabe correr, não sabe andar, não sabe voar, não sabe nada. Quando ele corre, corre uma coisa mais feia do mundo, aquele pezinho mais torto, coisa mais horrível, que você racha o bico de rir. Quando ele vai a voar, ele não fica no ar, ele tem que cair, porque nada. Então, o gestor de tráfego que é pato, ele não vai conseguir sobreviver nesse mercado. Se especialize em uma coisa, é o que eu falei no começo, se especialize em algo, gera valor naquilo, tenha provas sociais daquilo. O que é prova social? É você ter clientes que falam bem de você, você ter pessoas que de fato recomendam você, e aí a partir daquilo você vai abrindo braços. Por exemplo, eu faço gestão de tráfego. Mas eu vou fazer isso aqui também e aquilo ali também. Não, calma, gente, faz só a gestão para negócios locais, por exemplo. E mais específico ainda, para pizzaria. Especializa, arrebenta nisso aí. Depois você começa a abranger um pouco mais. Entendeu? Por quê? Porque você se especializou, você virou o cara naquilo, a partir daquilo ali você consegue abrir um pouco mais das suas asas. E eu acho que é o penúltimo, tá? Pensa que tráfego pago é apenas apertar botão. Gente, tem uma coisa que tráfego pago não é, até para os donos de negócio, não é apertar botão. Tráfego pago é pensar. É você usar o seu cérebro e entender o que está acontecendo. Quando você senta na BM do Facebook, você para, entende os números, por que está ocorrendo desse jeito, seja analítico, desculpa, entenda por que está acontecendo, por que aquilo está ruim, por que aquilo está bom, por que isso está... Para quê? Para você se comportar de uma forma em que o teu cliente vai te pagar até mais. Quando você é o gestor que só aperta o botãozinho, vou subir uma campanha, o dono do negócio não quer saber disso. Ele não quer saber disso. Ele quer saber de resultados. E vocês, donos de negócios que estão aqui, eu tenho certeza, se você entender que também o tráfego pago é um mapeamento do negócio que você quer criar, você tem o que de fato, por exemplo, a primeira pergunta para você entender o tráfego, quem é o público que eu quero alcançar? O público meu, ele tem uma classe social mais alta, ele tem uma classe social mais baixa, ele mora onde, o meu serviço ou produto eu entrego onde, é local, é regional, é nacional, é internacional, como que é? Tudo, pensa tudo. É só mulher? Eu vendo só maquiagem, então tudo bem, faz sentido. Mulheres? Eu vendo tênis, mas é unissex, beleza, deixa para os dois. Mas se é tênis unissex, você acha que uma pessoa mais velha de 60 anos vai usar? Não. Tênis é mais esporte, então o esportivo normalmente é o quê? Até uns 40, 45 anos, não sei, 50 anos, talvez. Então você tem que ser estratégico, é raciocinar, tentar trazer a tua mente para dentro, trazer dados para dentro da sua mente e você começar a entender, beleza? E não sabe o mínimo para fazer bons anúncios. Isso aqui, gente, é uma das coisas principais também, tá? É primordial para você começar como gestor, é entender como faz bons anúncios, tá? Por quê? Porque através dos bons anúncios, eu vou começar a entender uma parada absurda dentro do tráfego. E agora eu preciso de uma atenção plena de vocês. Vamos lá, gente, o que você precisa saber? O mínimo que você precisa saber. Como gastar menos e aparecer mais do que a concorrência. Você vai falar, nossa, mas existe isso? Pensa no seguinte, vou te explicar uma coisa bem técnica e por isso eu preciso da tua atenção. Leilão. Quando eu falo de leilão para você, o que você pensa? Quando eu falo de leilão para você, o que gera na tua cabeça? Normalmente é o quê? O que eu tenho? Eu tenho meu celular. E eu vou colocar esse celular aqui por R$ 50 e quem der 60 é o principal candidato. Aí levanta a mão o outro e vai dar 70, 80, 100, não sei o quê, vendido pelo maior preço que eu percebi aqui. Esse é o leilão tradicional. Quando eu quero dizer do leilão do Facebook, porque
tráfego pago é tudo, tem tudo a ver com vencer leilões, você vai começar a entender uma coisa que a partir de agora vai virar uma chave na tua cabeça. O Facebook, ele possui algo que você precisa entender esse algoritmo, tá? Esse algoritmo, ele trabalha da seguinte forma. Ele tem dois filhos. Se vocês puderem anotar isso aqui, vai fazer muito importante, vai ser de muita importância para você. Ele tem dois filhos. O usuário e o anunciante, tá? E como ele é uma plataforma de experiência, é uma plataforma que frisa e fixa na experiência do usuário. Tudo bem que essa palavra é ridícula. Usuário. Ridículo. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas só os únicos dois detalhes que chamam as pessoas de usuário é droga e rede social. Por quê? Não preciso nem explicar, né? Mas vamos lá. Quando você entende que é uma experiência do usuário que o Facebook pretende abranger, melhorar, sempre ter mais, tudo mais. Quando eu falo Facebook, eu estou falando de Instagram, tá? Estou falando de redes sociais, mas especificamente do Facebook e Instagram. O que ele busca aqui? Ele busca, de fato, mostrar uma experiência boa para o cliente. E como? Os gestores de tráfego precisam entender isso aqui. Se ele tem dois filhos e ele tem um filho que é predileto dele, ele ama muito mais do que o outro. Pode parecer invertido, mas não é. Ele ama muito mais o usuário do que o anunciante. Pelo simples fato de que se não tivesse usuário, não teria anunciante. Então, pegando esse contexto, para eu gastar, ser um gestor que gasto menos para aparecer mais do que a concorrência, o que eu preciso fazer? Tá? Como? Tá? Eu vou explicar a noção do leilão para vocês a partir de agora. Então, isso aqui é um pouco mais chatinho, mas eu sei que vocês vão entender. Esse material eu vou dar para vocês depois, para estudo, tá bom? Mas fica até o final. Vocês precisam entender uma coisa. Baseado naquilo que eu falei para vocês, que ele tem dois filhos, que ele tem o usuário, que ele tem o anunciante e que o preferido é o usuário. Quando o anunciante faz assim, ó. Antes disso, eu vou falar para vocês o que é lance. Faz mais sentido. O lance é quanto você está disposto a pagar. Normal. Todo mundo já sabe. Só que eu só pago quando alguém clica no meu anúncio, ou vê o meu anúncio, etc. Depende do meu objetivo. Esse é o lance. Sem nenhuma crise. A taxa de ação estimada, o Facebook leva em conta a experiência do usuário, aí começa a ficar chato a parada. E quanto melhor for o seu anúncio, mais barato você vai pagar para aparecer. Aqui que está o jogo. Aí você fala, Matheus, mas como que eu vou fazer anúncio mais melhores anúncios e diminuir o meu custo por conversão ou o meu CPA, que é o custo por aquisição? O que eu vou fazer? Qual que é essa parada? Aqui. Eu sou um cara que eu não busco comidas gordas no Facebook. Isso é mentira, eu estou só dando um exemplo. E aí começa a aparecer para mim pizza, começa a aparecer aquele food porn de chocolate, começa a aparecer aquele tanto de coisa que eu falo, meu Deus do céu, eu não quero ver isso aqui, eu não estou comendo, eu estou numa dieta, eu estou fora. O que eu vou fazer? Eu vou denunciar esse anúncio, ou mesmo que eu não denunciar, vai passar reto e eu não vou fazer nada. O Facebook vai entender o seguinte, ó. Tá. Chegou esse anúncio para ele e ele não fez nenhum tipo de reação. Talvez denunciou porque não faz sentido. Mesmo que se não denunciar, esquece a denúncia. Vamos falar só do normal. Não viu, não curtiu, nada, não mudou nada. E agora eu estou entendendo. O comportamento desse cara aqui, ele é fitness, ele não pesquisa nada disso, ele é um cara que ele está praticando exercício, ele é um cara focado em academia, e esse anúncio de uma pizzaria está aparecendo para ele. Então, peraí. Eu vou segurar os resultados desse anúncio, eu vou aumentar os resultados desse anúncio, sabe por quê? Para ele não aparecer tanto, ó, ele vai segurar, ele não vai aparecer tanto, ele vai aumentar o custo, para quê? Para uma marmita saudável aparecer no lugar desse cara, para mim. Aí você fala para mim assim, Matheus, mas
Como ele consegue fazer isso? Através de comportamento. O Facebook, eu não sei se você sabe, vou dar um hack para você aqui agora. Ó. Tudo que no caso do Facebook aí, ó, redes sociais. Todas essas redes sociais falam para você que, não, aqui é gratuito. Vixe Maria, ó, não, relaxa que você tá tranquilo, você não vai pagar um centavo nessa rede social aqui, até tem um slogan deles, né? É e sempre será grátis. Aí você para e pensa assim, ó, você fala, será? Sabe por quê? Porque eu, anunciante, vocês, futuros anunciantes ou já anunciantes, você compra aqueles dados do Facebook, o Facebook vende os dados seus usuários para os anunciantes, e os anunciantes fazem assim, ó, agora eu quero entrar e procurar o Matheus que quer apenas produto fitness. Deu para você entender a jogada? Aqui entra a parada do gastar menos e aparecer mais. Gastar menos e aparecer mais. É quando você mostra de fato para o Facebook que você está criando um anúncio que vai de fato fazer sentido para a audiência, que entra na qualidade dos anúncios, que é o último tópico. A probabilidade que a pessoa que vai ver meu anúncio tem de realizar aquele objetivo que eu quero. Eu quero que ela curta, beleza, vai ter muitas curtidas e a experiência vai ser boa e tudo bem. Eu quero que ela me manda uma mensagem para mim no WhatsApp, beleza, tá indo muito, tá aumentando, o CTR tá alto, beleza, tá ótimo. Eu quero que ela vá para o meu site. Você é homem e aparece uns anúncios de maquiagem para você, faz sentido isso? É aí que entra. Então o gestor tem que entender. Experiência de cliente é uma coisa que o Facebook leva em consideração e você vai gastar muito menos se você aprender sobre experiência de cliente e leilões. Leilão do Facebook é assim. O detalhe é o seguinte, o teu concorrente está investindo 20 por dia, você está investindo 10 por dia. Se o teu concorrente não entender de experiência e nem de leilão, e você entender e praticar experiência e leilão, você vai aparecer mais do que ele. Talvez a tua conversão aqui, ó, vai ser, por exemplo, 50 centavos, enquanto a dele está em 1,50. E ele não está aparecendo tanto. Aí ele fala, nossa, o que está acontecendo com o meu anúncio? Tem alguma coisa errada. Você está entendendo? Então, essa é a parada de como aparecer mais gastando menos. Beleza? Se caso ficar com dúvida, eu vou responder no final. Vamos falar de precificação. Precificação tem mais a ver com valor. Precificação tem a ver com valor. Eu posso falar para vocês aqui, ó. Quanto vale um copo de água? Você pode me falar, depende da sede. Tá bom, mas se você estivesse no deserto lá do Catar, perdido, e chegasse um cara com um copo de água suja, quanto você pagaria num copo de água? Nessa ocasião, foi a ocasião que fez com que esse valor fizesse assim, ó, disparasse. Mas quem faz a ocasião nesse sentido, em reuniões, é você. É você, gestor, que tem que entender o seguinte: preço não tem nada a ver quando o meu valor é extremamente grande. Quando eu mostro para o meu cliente que ele não vai estar sozinho, quando eu mostro para o meu cliente que eu vou estar preocupado com o investimento dele, quando eu mostro para o meu cliente que ele não vai ter um gestor de tráfego, ele vai ter um parceiro de negócios, ele vai ter um cara que está preocupado de fato com aquela conta de anúncio dele, ele vai ter um cara que está ali por trás que, esquece. Hoje eu falei com uma mentorada, eu não sei se ela está, eu acho que ela não está na aula. Ela falou para mim assim, Matheus, quanto que eu cobro de uma certa pessoa? Ela já me paga X, só que eu faço tudo para ela. Eu deixei ela meio que, entre aspas, pedir muita coisa para mim e ela me tem como uma faz tudo. Só que, inclusive, é até legal nesse sentido aí, porque ela já pegou uma amizade com a pessoa, ela faz com ela, mas etc. Há casos e casos. Eu falei para ela, ó, depende. O valor que você está pensando em cobrar é quanto? É XX, beleza. Você acha que esse valor vai fazer sentido se a pessoa parar para pensar e falar assim, ó, pera, R$ 1.000, um exemplo, R$ 1.000.
Vale a pena eu desembolsar R$ 1.000 para pagar uma pessoa que vai me ajudar nisso, 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 vai me deixar tranquilo naquilo, vai me fazer isso aqui, tá me entregando mais do que promete, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Vale a pena? É lógico, é lógico. Então, eu falei para ela, se o teu valor tá tão grande assim, manda bala, você acabou o contrato, e agora ela quer renovar, mas ela quer pedir um reajuste. Eu falei, vai cima. Se der algum, você tenta remanejar, entendeu? Mas não vem com esse negócio de desconto, não. Gente, entende uma coisa, desconto não faz sentido para lugar nenhum. Não estou falando de produto, não. Estou falando de serviço aqui, tá? Lugar nenhum de serviço. Por quê? Porque você desvaloriza. Entende? Você desvaloriza. É algo que faz sentido. Eu tenho certeza que alguns de vocês aqui, quando me conectaram pela primeira vez, que me ouviram, e viu aquela mensagem, ó, mentoria de tráfego gratuita. Depois eu vou querer saber de vocês, se de fato vocês desmereceram aquilo que eu falei. Colocou assim, ó, se é gratuito não deve prestar. Ah, não. Ah, tá bom, vou participar desse negócio aí só para ver. Só por curiosidade. O cara não deve saber nada, não deve estar nada, ele deve estar querendo. Entende? Então, quando gera esse despertar gratuito, aí você vai falar assim, Matheus, mas por que você fez então? Eu fiz de fato porque eu confio no meu trabalho e na minha entrega. E eu tenho um propósito. As pessoas podem ter até achado, porque isso. Tá tudo certo. Tudo certo, beleza. Vamos para cima do mesmo jeito. Só que depois que ela entrar dentro da aula, ela percebe que, peraí, tem uma pessoa que tem um pouco de noção e conhecimento daquilo que está falando. Tem vivência naquilo que está falando. Não é um cara que está só, lorotinha para vender cursinho e acabou. Não, meu. É vida, é real life, é vida real. Entende? É bola para cima e arrebentar. Então, por isso que eu falo, precificação. Vamos lá. Como precificar? Eu entendo que é o seguinte, depende muito da sua região. Vou te dar um exemplo. Na minha região, eu moro em Poços de Caldas, Minas Gerais, para quem não sabe. E aqui na minha cidade, pensa num povo ruim de negócio. Aqui é difícil. Mas mesmo assim, eu mantenho um preço legal. Mas esse preço eu não cobro em capitais. Capitais, por exemplo, capitais, né, do Brasil aí, a gente cobra 50% a mais. Então, se você for parar para analisar, eu não vou clarear assim nesse sentido e falar para vocês, não, vocês precisam fazer isso aqui e cobrar dessa forma. Não tem alguma uma regra, tá? Mas você entender qual que é o mercado. Se está começando agora, não seja tão ganancioso. Entenda o valor que você vai gerar para aquela empresa, para aquele negócio, e fala, ó, tá bom, eu vou entender que eu estou começando, eu preciso ganhar, preciso que o meu cliente me paga para eu aprender mais, então eu não vou começar cobrando caro. Vou segurar, vou cobrar ali um FII mensal, que o meu cliente vai me pagar, eu vou fazer o serviço para ele, depois ele vai me pagar, eu vou fazer o serviço para ele, tá tudo certo, mas um FII baixo, que você tem menos objeções, você vai ser menos cobrado porque ele está pagando menos, vai ficar tudo certo, até o momento que você começar a gerar de fato valor. Agora eu vou cobrar 1.000, agora eu vou cobrar 2.000, agora eu vou cobrar 5.000, porque eu estou fechando com a construtora, porque eu estou fechando com não sei quem, e aí o negócio começa, tá? Mas é isso. O fixo mensal ou percentual de vendas? É o que eu falei. Eu indicaria vocês a cobrar um fixo mensal. Percentual de vendas a partir do momento que você começa a, de fato, gerenciar e gerar valor. Mostrar, de fato, que você entende da parada. Você vai entender, sentar com o cara, mostrar as métricas, mostrar relatório, fazer todo um processo. Você vai falar, agora sim está na hora. Agora eu estou preparado, tá? Valor ideal não tem, como eu já disse. Vai muito da tua região. Faz pesquisas. Pesquisa lá, gestor de tráfego em cidade. Facebook, tem muito. Oi, tudo bem? Tem algum gestor de tráfego de João Pessoa, de Belo Horizonte, coloca a tua cidade ou o teu estado, e aí tem, beleza. Faz uma pesquisa como se você fosse um cliente. Quanto você está cobrando? Pega lá uns três para você ter uma média. Entende? É uma dica. Cobrar junto com o valor de investimento na plataforma ou separado? Eu recomendo você cobrar separado. Porque senão o cliente vai achar que você tá muito caro. Então, por exemplo, se você falar assim para ele, ó, eu vou te cobrar R$ 500, meu trabalho está aqui,
Esse é o meu trabalho. E aí, a partir disso, você vai investir na plataforma R$ 500. Esse investimento ele é feito como? Pix, cartão de crédito, boleto, cliente que escolhe, tá? Inicialmente é isso. Então, eu acredito que existem esses detalhezinhos, mas que também é muito pessoal, só que eu preciso dar pelo menos uma pincelada para vocês. Agora, chegou num ponto aqui, que eu quero falar com vocês aqui de alguns passos, tá? Vou dar 5 dicas de como prospectar clientes para tráfego pago. E essas 5 dicas vai 3 prospecções ativas e 2 prospecções passivas. A prospecção ativa é aquela que você tem que levantar a bunda da cadeira, ou que nem precisa de levantar a bunda da cadeira, e fazer. A passiva é aquela que vem até você, por algum fator. Então, eu vou te explicar. A primeira, pé na estrada que eu falo, é aquela que você vai até o cliente, você primeiro faz uma pesquisa de mercado, entende, cria o teu perfil ideal de cliente, e isso eu ensino na minha mentoria de prospecção. Gente do céu. Eu ensino na minha mentoria de prospecção como que você define o teu perfil ideal de cliente, como que você foca, de fato, naquele cara que você tem mais conhecimento. Ah, eu vou focar numa clínica de estética. Mas como que eu acho essas clínicas de estética? Também ajuda você a criar lista. Também, tá? Mas depois a gente fala disso. Pé na estrada. Eu vou mostrar para vocês um caminho em que você vai, de fato, organizar um processo e depois pegar a estrada e o seguinte, ó, agora eu vou... Sabe o que você faz, iniciante? Eu vou até retornar um pouquinho aqui, ó. O iniciante faz o seguinte, vou dar uma dica bem top aqui. Lista pelo menos 10 pessoas que você conhece de negócios, que tem empresa de qualquer coisa que você imaginar. Ah, tem minha tia que faz bolo, eu tenho não sei quem que faz pão, eu tenho não sei quem que tem uma boleria, uma padaria, um delivery, um não sei o quê. Não fica mandando mensagem no Instagram, não, que às vezes você não fala nem com a pessoa responsável, muito difícil. Às vezes você está falando com o próprio gestor de tráfego dela, está perguntando se ela quer conversar com você. O que você vai responder? O que você vai receber? É lógico que o cara vai, às vezes, apagar a mensagem, você não vai nem. Tudo certo. Faz certinho. Pé na estrada é quando você bate de cara a cara. O cara na porta do cliente fala: Oi, tudo bem? Eu sou um profissional de marketing, especializado em gestão de tráfego, e eu vim falar com você porque eu analisei o seu negócio. Olha aqui o valor, tá, gente? O valor entra aqui, ó. Eu analisei o seu negócio e, de fato, você tem que ter feito. Ah, tem aquele cara ali. Então tá, deixa eu pesquisar o Instagram dele. Pesquisei, eu tô olhando o Instagram aqui, mas o Instagram ele tá faltando algumas coisas. O cara não tá usando hashtag, o cara tá postando tudo errado. Post ele posta no formato de story ele posta no formato de post, tudo errado, tudo fora. Aí você tem que dar como se fosse uma consultoria para esse cara. Esse cara tá precisando de alguém. Às vezes ele não tem dinheiro para bancar, tudo certo, a gente entende. Ele não está no momento de contratar uma agência, mas você precisa entender e gerar valor para ele, tá? E aí eu percebi que as tuas redes sociais, na verdade, antes de tudo, eu precisava saber, que eu analisei suas redes sociais e de você. Primeira coisa que eu queria saber, como que para você é a sua comunicação no digital? Como que você vê? Ah, isso. Tá, beleza. Eu analisei e vi que tem algumas coisas lá que eu posso te ajudar a melhorar. Te ajudar assim absurdamente. Você pode melhorar aquilo. Você vê que o cara deu vazão para você, você continua. Aí você mostra para ele mais valores. Você mostra para ele que você está ali de fato para melhorar o negócio dele, para ajudar ele. Começa a fazer algumas análises físicas, porque se você está dentro do negócio, você pode analisar e pode olhar. Fala, nossa, que legal. Aí você vai olhar na prateleira, às vezes tem um negócio tudo torto, um negócio tudo nada a ver ali. Você fala, ó, como isso aqui que faz sentido. Eu tô aqui para te ajudar, tá? Sempre foca nisso para o cara não achar que você está dando palpitada. Ele tem que ter essa percepção. Porque se você for lá dando palpitada, você vai ser. O cara já vai te ignorar na hora, tá? O 2, essa é muito boa, viu, gente? Essa aí, para quem gosta de comer, é lindo. Você vai comer uma pizza, vai comer alguma coisa. Interesseiramente, não. Intencionalmente, tá? Não esquece do que eu expliquei. Interesseiro só é interesseiro porque ele não tem nada de interessante para te dar. O intencional tem. E ele tem uma estratégia na cabeça dele. Então, seja intencional. Vai numa pizzaria, vou dar um exemplo de uma casa de sushi. Vai lá comer sushi, rodízio, nananana. Analisa o espaço, redes sociais,
Biblioteca de anúncio, ver se o cara já roda anúncio ou não. Se vai ter armas depois. A hora que você for pagar, pá, você já percebeu o comportamento do cara que está no caixa. Se for de fato o dono ou se não for, mas tudo bem, quem que é o dono desse estabelecimento? Eu queria dar os parabéns para ele, porque, ó, gostei demais, achei muito legal. Ah, e aquele cara, ô, tudo bem, João? Cara, primeiramente, cara, quero te agradecer pelo negócio. Muito obrigado por você ter aberto esse negócio na minha cidade, porque estava precisando gigantescamente disso aqui. Porque você fez tá? Eleva o negócio do cara lá em cima. Quando ele começar a entender que você está levando o valor dele, mostrando para ele alguma coisa, nossa, muito obrigado, não sei o que, tal, tal. Ele vai saber que você é cliente, ele não está te vendo como vendedor. Leva isso. Ele não está te vendo como um vendedor, ele está te vendo como um cliente. O que você vai fazer nessa hora? Breco. Agora que a intenção funciona. Aí você fala para ele, ó, eu percebi uma coisinha, cara, que eu preciso te ajudar. Mas eu não quero te ajudar agora, porque eu sei que tá corrido. Vamos marcar uma videoconferência? Eu vou te mostrar algumas coisas relacionadas às suas redes sociais. Aonde você pode estar investindo e não está, aonde você está investindo e pode ser que você esteja perdendo ou queimando dinheiro, e eu não quero que isso aconteça. Eu quero que você fique aqui por muito mais anos, porque eu gostei demais do teu produto. Então, faz sentido para você? Meu, difícil um cara que vai falar não. Você está gerando valor, tá? E o último é a cold call, que muitas pessoas têm medo, mas que faz sentido. É você ligar. O que é cold call? Ligação fria. Telefone. Ó, oi, tudo bem? Eu sei que teu dia é corrido, mas eu precisava só 5 minutinhos. Será que você teria 5 minutinhos para me ouvir? Eu sou um profissional, não sei o que e tal. Começou. Lembra do ponto de contato? Peguei o seu contato através das redes sociais e me trouxe até você por um fator que eu percebi que pode ser absurdamente melhorado e eu sei que você vai faturar mais com aquilo. Não estou falando para você prometer o que você não cumpre, mas faz alguma conexão primeiro e depois gera valor. Fechou? Cold call nada mais é do que essa ligação fria. Você ligar mesmo. É aqui, ó, na cold call, que você vai receber mais nãos. Mas tá tudo certo. Só que você tem que fazer uma meta. Para cada 50 nãos que você receber, estou dando um exemplo, você ganhar um sim, quantas ligações você precisa fazer para fechar com 10 clientes? 500 ligações. Cada 50 você ganhou um. Cada 50 um, cada 50 um. 500 ligações, você vai ter 10 pessoas que te ouviram. Dessas 10 pessoas que te ouviram, 7, vamos por 5, sendo pessimista, porque se te ouviu, ele vai querer marcar reunião com você sem custo nenhum. Mas vamos por 5. 50% dessas 10 fechou a reunião com você e marcou. Você já agendou, já enviou para ele e tá tudo certo. Ó, tal dia, tal... Beleza, reunião. Dos 5 da reunião, você fez a reunião certinha, você fechou, entrou na parte de negociação com 3. Porque os outros 2 você percebeu que não faz sentido, não tem grana, tá muito fora daquilo que você se colocou para fazer. Esses 3 aqui, você vai chegar até o momento do fechamento do contrato, e desses 3, você fechou. Pensa num funil. 500, 10, 5, 3, 1. Nesse de 500, você fechou 1. Então, para você fechar 10 contratos, você tem que ligar para quantas pessoas? Estou dando uma... Esse percentual que eu estou dando aqui é bem ilusório, tá? Estou só jogando um parâmetro irreal aqui, vamos dizer assim. Mas você tem que ligar para 5.000 pessoas. Então, quando você bota a meta aqui na cabeça, não, eu quero 10 clientes, então eu sei para quantos eu vou ligar, tá? Isso também eu ensino bem mais a fundo. Eu até te dou uma planilha de prospecção semanal para você colocar meta, colocar por dia, por semana e tudo mais. É bem, bem interessante isso aí. Vamos lá. O quarto tem a ver com passividade. É aquele que você não precisa mais estar correndo atrás do cliente na estrada, você não precisa estar pagando pelo cliente, você não precisa ter a cold call, mas você tem um branding. O que é o branding? É quando as pessoas entram nas suas redes sociais e entram assim, nossa, eu já sei do que ele fala. Se ele tem autoridade, ainda não sei. Mas deixa eu ouvir aqui. Ele ouve o primeiro vídeo, ele já começa a entender que você sabe daquilo que você está falando.
Ele começa a te seguir, aí ele começa a se envolver com você. O teu perfil está totalmente voltado para, de fato, aquela ideia principal. Qual que é a ideia principal? É você entender que, meu, eu sou o gestor de tráfego, então o que você precisa fazer? É só vender o teu trabalho de tráfego ali? Nunca! Usa a regra. 90% do tempo você tem que estar engajando as pessoas, 10% vendendo. Quanto mais você mostrar que conhece, mais as pessoas vão pagar pelo teu trabalho. Porque se você mostra conhecimento somente, primeiro, as pessoas não te veem como um vendedor. Elas veem você como um valor que você gerou e automaticamente faz uma conexão entre elas. Porque tem uma coisa na cabeça, as pessoas amam comprar, todo mundo. Mas todo mundo odeia saber que você está vendendo. Não seja aquele vendedor esquisito que fica insistindo, ou que fica de cara, já chega querendo vender as coisas. Para com isso. Não é assim. Gestão de tráfego, você não fecha um cliente do dia para a noite. Raramente isso acontece. Só quando é indicação ou que o negócio já está. Mas raramente isso acontece. Para eu fechar uma gestão, e principalmente assim, ó, quando você pega um valor mais baixo, é mais fácil você fechar em 10 dias, uma semana. Mas se você pega um high ticket, é mais difícil. É bem mais difícil. Tem que passar por N fatores dentro de uma empresa maior, uma empresa que tem que passar pelo gestor de marketing, pelo gerente não sei o quê, pelo gerente de atendimento da não sei da onde, pelo diretor não sei do quê, até chegar a aprovação de lá de cima, aí tem que vai passar, então, chegou em breve você, aprovado, vamos fechar o contrato, vamos sentar para fechar. Então, vamos focar nas pequenas empresas agora, que é mais fácil, mas você já tem que começar a entender. Gera valor. O poder de tudo dentro da internet é gerar valor. Quer ganhar seguidor? Gera valor. Quer aumentar seu público? Gera valor. Quer aumentar a renda? Gera valor. Quer aumentar cliente? Gera valor. É uma fórmula única. E o quinto, o inbound marketing, aquele que você, próprio gestor de tráfego, vai pagar e fazer o tráfego seu. Aquele que você faz o próprio tráfego para aparecer para certas pessoas.